Meditação do dia. No livro de Lucas, capítulo 20, a palavra de Deus nos fala sobre o momento em que o Senhor Jesus estava ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho. E os principais sacerdotes e os escribas, com os anciãos, perguntam-lhe dizendo: com que autoridades fazes estas coisas? No capítulo anterior, a palavra de Deus nos falou sobre o momento em que Zaqueu, querendo ver o Senhor Jesus, subiu numa árvore. E ali o Senhor Jesus viu Zaqueu e disse que convinha pousar na sua casa naquele dia. E ali a salvação entrou na casa de Zaqueu quando o Senhor Jesus entrou em sua casa. Agora, no capítulo 20, a palavra de Deus nos fala assim: e aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos, e falaram-lhe dizendo: dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que o não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: tampouco vos direi com que autoridade faço isto. Quando aqueles homens foram indagados por Jesus, com essa pergunta, se o batismo de João era do céu ou dos homens, eles não foram honestos. Eles não foram sinceros diante do Senhor Jesus. E por não responder à pergunta que o Senhor Jesus havia feito a eles, por não ter agido com honestidade diante do Senhor, o Senhor Jesus também não respondeu à pergunta que eles haviam feito. Muitos de nós queremos uma resposta do Senhor em nossa vida, mas muitas vezes não somos honestos, não somos sinceros, não cremos verdadeiramente no Senhor no nosso dia a dia, pois muitas vezes não confessamos os nossos pecados a cada dia. Não confessamos as nossas falhas diante do Senhor. E por conta dessa desonestidade de nossa parte, muitas vezes pedimos uma resposta e não recebemos, pois não somos sinceros e honestos diante dele. Que possamos meditar nessa palavra e não venhamos agir como esses homens, como os principais sacerdotes e os escribas com os anciãos, que fizeram essa pergunta astuta a Jesus e agiram de forma desonesta diante dele. Que possamos ser honestos, verdadeiramente amar o Senhor sobre todas as coisas, para que assim venhamos ser sensíveis à sua voz e ele responda às nossas perguntas e nos direcione a cada dia. Nos demais versículos nós vemos que o Senhor Jesus começou a dizer ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha, mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o Senhor da via: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o seja respeitado. Mas vendo-o os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá
e destruirá estes lavradores, e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isto, disseram: não seja assim. Diante dessas palavras, aqueles homens, mesmo com a sua desonestidade, eles entenderam de quem o Senhor Jesus estava falando. Por muitas vezes o Senhor Deus enviou profetas ao povo de Israel, e esse povo apedrejou. Esse povo muitas vezes rejeitou a revelação do Senhor para suas vidas e não se arrependeu dos seus pecados. Matou os profetas que o Senhor muitas vezes enviou para que o seu povo se arrependesse e reconhecesse quem é Deus na sua vida. E diante de tudo isso, o Senhor Jesus propõe essa parábola àquele povo, de que com as afrontas que foram feitas aos outros servos que o Senhor enviou, né, representando os profetas que muitas vezes foram enviados, uns foram espancados, outros foram afrontados, outros foram feridos. Assim, o Senhor da vinha decidiu mandar o seu Filho amado, que representa o Senhor Jesus Cristo. E quando esse Filho amado foi enviado, aqueles que estavam ali cuidando da vinha do Senhor, os lavradores, eles disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E assim fizeram e mataram o Filho amado do Senhor da vinha. E é isso que eles iriam fazer com o Senhor Jesus, o filho do dono da vinha. Que possamos meditar nessa palavra. Será que nós temos crido no Senhor Jesus Cristo verdadeiramente de todo o nosso coração? Ou nós temos sido como estes lavradores que representam as autoridades religiosas daquela época? Liam as Escrituras, frequentavam a sinagoga, frequentavam o templo, a casa do Senhor, mas não mudavam o seu interior. Que possamos meditar nessa palavra. E assim o Senhor Jesus continua no versículo 17. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. Nos demais versículos, a palavra de Deus nos fala que o Senhor Jesus, diante de uma questão do tributo, ele respondeu àqueles homens. Ele, diante daquela indagação que foi feita a ele, ele teve ali uma resposta maravilhosa diante daquela indagação que foi feita a ele. A palavra de Deus nos fala de que alguns homens, espias, que se fingiram justos, foram até o Senhor Jesus perguntar se era lícito dar tributo a César ou não. E Jesus disse a eles: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. E maravilhados da sua resposta, calaram-se. E diante disso nós aprendemos com o Senhor Jesus que devemos pagar os impostos, sem ficar se queixando e reclamando, mas dar a César o que é de César, dar ao governo o que é dele e a Deus o que é de Deus. Esse é o princípio bíblico. Muitas vezes nós vemos as pessoas sempre se queixando dos impostos, dos tributos, mas nós devemos pagar, devemos ser fiéis, e assim Deus irá nos abençoar. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse foi o conselho do Senhor Jesus para nossas vidas. Esse é o conselho para nossas vidas. Nos demais versículos, a palavra de Deus nos fala que alguns dos saduceus, que eram homens ali da elite religiosa, mas que acreditavam que não existia ressurreição, eles perguntaram ao Senhor Jesus, um homem que morreu e ele tinha 7 irmãos,
E o primeiro tomou uma mulher, mas ele morreu sem filhos, e assim também tomou o segundo por mulher. Assim, né, o segundo irmão tomou a mulher do seu irmão falecido, mas também morreu sem filhos. E diante disso, Moisés deixou escrito que se o irmão de algum falecer tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. E diante de tudo isso, eles perguntaram a Jesus: portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram, né? Pois o segundo irmão morreu sem filhos, e depois o terceiro tomou também a mulher do seu irmão falecido, mas também morreu sem filhos, e assim sucessivamente. Na ressurreição, de qual deles seria a mulher? Essa foi a pergunta. E Jesus disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E diante disso, eles não ousaram perguntar-lhe mais coisa alguma. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar esse capítulo, o Senhor Jesus disse a eles: como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E assim aquelas pessoas ficaram sem saber como responder ao Senhor Jesus. E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças, e as principais cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto longas orações. Estes receberão maior condenação. Diante daquelas indagações que foram feitas ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus encerra nesse capítulo nos falando dessa forma, para a gente se guardar da hipocrisia. Assim, né, como ele aconselhou se guardar dos escribas, que eram hipócritas, que aparentemente eram homens de Deus, mas interiormente eram sepulcros, cheios de podridão dentro dos seus corações. Que possamos meditar nessa palavra, nos guardar da hipocrisia e aprendermos com o Senhor Jesus, que é manso e humilde de coração. E assim encontraremos descanso para nossas almas. Guarde essa palavra no seu coração e tenha assim uma excelente sexta-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.